não é fácil andar em espírito, por quê? Porque aqui fala sobre a inclinação da carne herdada pelos nossos primeiros pais. Quem são nossos primeiros pais? Adão e Eva. Adão e Eva, né? Adão e Eva. Paulo diz que quando Adão pecou, e Paulo não fala da Eva, ele fala de Adão, né? Porque Adão era o responsável, né? E quando Adão pecou, Paulo diz: todos pecamos. Uma vez a gente estava falando sobre isso na escola bíblica dominical lá embaixo, e eu usei esse exemplo. Aí você fala assim: mas Adão pecou, o que tem o eu a ver com isso? Quantos anos faz que Adão nasceu? E eu que nasci agora, já pequei, saí do ventre já com pecado por causa dele? Só ele, né? Agora, como é que a gente entende isso? Eu fiz um exemplo mais ou menos para a gente entender. Você pega um computador que tem um vírus, certo? Aí você vai pegar uma informação daquele computador para passar para o outro. Que eu não sei como é que exatamente eles chamam isso, mas eles precisam dar, né? Da informação de uns dados para passar para o outro, né? Digamos que você pega um computador novo, ele não tem nada, tá 000. Ele não tem nem Windows, nem nada, certo? Ele tá 0. Aí você vai lá e pega as informações daquele computador que tem um vírus para formatar esse aqui e colocar tudo. Ele já vem com o quê? Com vírus. Ele já vem com vírus, independente se ele era novo. Então, é mais ou menos assim, o sêmen de Adão, certo? Na Eva, que gerou, a Bíblia vai primeiro falar de Caim e Abel, né? Que gerou Caim e Abel, já vem contaminado do pecado. Tá entendendo? E isso a todos os seres humanos. Então nós já somos pecadores por causa da herança do pecado de Adão, nossos primeiros pais. Certo? Por isso ele vai falar aqui que é difícil andar em espírito, né? Herdado pelos nossos primeiros pais. É inerente a todos os seres humanos. Todos, quando fala todos aqui, diz todos mesmo. O único ser humano que nasceu sem pecado foi Cristo. E ele não veio da semente do homem. A Bíblia diz que o Espírito Santo gerou ele no ventre de Maria, certo? Faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Aquilo que a gente falou. A obra da carne, a concupiscência, é quase como que uma obrigação da carne. Se a gente não andar em espírito, a gente vai obedecer, cumprir a ordem da carne. Quando a pessoa aceita a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do novo nascimento. Quando Paulo diz no livro de Efésios que o homem, antes de conhecer a Cristo, de receber a palavra que vem com fé, que salva, ele é o quê? Morto. Morto fala. Tem vontade? Morto obedece ou desobedece? Morto é morto, certo? Então aqui fala do novo nascimento. Jesus não falou, se eu não me engano, lá no livro de João, capítulo 5, eu acho, quando Nicodemos vai falar com ele, ele fala: se não nascer de novo. Nicodemos não entendia muito bem a linguagem de Jesus, né? Estava acostumado com o padrão terreno, né, do ensino. Não entendeu. Jesus falou assim: se não nascer de novo. Ou seja, se você não tiver um novo nascimento, como que morrer e nascer? Por isso o batismo simboliza a morte e o renascimento, mostrando que a carne morreu e aí nasceu uma nova criatura, uma nova pessoa, né? Esses dias até vi um batismo aí, num vídeo aí, que o pastor segurou o camarada dentro da água. Eu não sei como é seguro. Eu falei: meu Deus, ele realmente quer matar o homem. Eu nem vi. Mas segurou, eu falei: meu Deus do céu, e segurou. Quando o homem levantou. Falei: meu Deus do céu, esse pastor batista de verdade. Ele leva a sério a coisa, né? Então é um novo nascimento. O homem nasce uma nova criatura, certo? E aí que diz: entretanto, elas precisam cultivar. Olha só, não significa que a gente se batizou. Já viu pessoas que se batizam achando que vai sair de lá diferente? Como que se trocaram um chip na cabeça dele? Ele vai sair de lá sem desejar nada, sem ter vontade de fazer nada de errado. Nasci, agora eu sou uma nova pessoa. Não, aqui fala exatamente isso, ó. Elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele. Ser guiado pelo Espírito, aquilo que nós falamos no começo aqui. Ou seja, combater a obra da carne. Ah, carne, você está muito viciado em comer carne, você fica nervoso se não tiver um café, você vai ficar sem.
Tá entendendo? O que a gente não, né? Principalmente as mães, faz com os filhos, quando o filho começa a fazer birra e tal, fala, peraí, eu sei o que é isso daí. Vou tirar isso de você. Eu vou tirar isso aqui de você. Você tá jogando demais. Você viu o que a Mônica Você tá fez? assistindo desenho demais. O que a Mônica fez com o Samuelzinho? A Mônica tirou o Samuel dos desenhos. O Já Samuel pensou? é uma outra criança. É. Você vê como que é responsabilidade nossa educar a nossa carne? A gente está falando de educar uma criança, mas é responsabilidade nossa educar a nossa carne. Porque a gente precisa da carne para viver nesse mundo, ninguém é um fantasma. Só que a Bíblia ensina nós a não obedecer o que a carne pede, porque a carne é rebelde, certo? Então o que a Bíblia ensina? Andar em espírito, alimentar o espírito, fazer a vontade do espírito. Não significa que você não vai comer, que você não vai tomar banho, como algumas religiões aí, né? Que são os extremistas assim, espirituais, né? Vão para as montanhas, ficam lá, né? Não comem direito, sei lá, tem uma vida totalmente esquisita, se isola do mundo. Não, Jesus falou, pai, seria necessário tirá-los do mundo, porque o mundo é isso. Só que ensina para nós, crente, a alimentar o espírito. Aí nós vamos cumprir o que Paulo diz em Romanos 8. Não há condenação para aqueles que andam no espírito. Não tem condenação. Ninguém pode condenar. O diabo conseguiu condenar Jó? Não. Tentou jogar Jó contra Deus, ou Deus contra Jó. Mas condenou Jó? Não. Porque Jó era justificado por Deus. As suas obras o justificavam. A vida dele, não é questão das obras. A vida de Jó. O Espírito de Deus Jó ali na vivia vida pelo dele. Espírito mesmo. Exatamente, ele vivia pelo Espírito. Ele não era por causa das coisas. Tá entendendo? Ele tinha desejo de agradar a Deus. Por isso ele orava, por isso ele jejuava, ele levantava de madrugada, sacrificava, ele tinha uma vida com Deus. Ele foi justificado pelo quê? Pelas obras que ele fazia? Não, mas pela vida em espírito que ele tinha. É lógico que a vida em espírito traz as obras, que é o fruto. Por isso Jó era quem era. Tá entendendo? Não tem como a gente dizer que tem uma vida com Deus em espírito e os nossos frutos ser podre. Certo? O fruto diz que nós somos. É o que Paulo disse no começo. Vamos lá.